Show de bola. Bom, pessoal, isso aqui tudo vai ser importante que mais para frente, quando a gente usar as outras técnicas, eu vou voltar para cá, a gente vai esmiuçar esses códigos, vamos criar funções, enfim, a gente vai melhorar os códigos e assim por diante, tá ok? Então tudo isso aqui, com certeza, não é nada de conhecimento jogado fora, ok? Muito bem. Então agora eu posso chegar em um momento em que só os operadores de comparação não irão me servir, certo? Porque se você precisar analisar dois parâmetros, ou seja, não só se valor 1 for maior que valor 2, faça isso, não. Se você chegar no momento em que você precisa avaliar se um valor for maior do que um e também se esse valor for maior do que o outro, faça tal coisa. Ou seja, se você tiver mais de uma análise a ser feito, mais de uma condicional, aí você vai ter que trabalhar então com outros operadores. São chamados de operadores lógicos, tá ok? Então é muito importante que você conheça os operadores lógicos aqui no PHP. Então, agora eu vou mostrar para vocês os operadores lógicos, tá certo? Vamos ver aqui. Eu acho que deixa eu ver se eu tenho ele aqui. Da mesma forma que mostrei para vocês os operadores aritméticos, então agora eu vou mostrar para vocês os operadores lógicos, certo? Então vamos lá, vamos ver aqui, operadores lógicos. Vamos pegar esse cara aqui, vamos salvar como? Vamos dar aqui operadores lógicos, certo? Operadores lógicos. Muito bem, até eu vou tirar isso aqui daqui nesse primeiro momento. Tá? Então esses são os operadores lógicos. Agora como é que eu faço? Eu até vou tirar tudo isso aqui, tá? Pessoal, os meus operadores lógicos. Deixa eu botar isso aqui, comentário, né? E vamos botar isso aqui. Bom, operadores lógicos, pessoal. Quais são eles? Bom, aquilo que eu já falei antes para vocês, né? Eles executam então comparações entre as próprias operações, tá certo? Entre as próprias expressões, no caso. Então, eu tenho, por exemplo, aqui um operador aqui chamado AND, certo? Eu tenho aqui o operador AND ou que igual no Java, né? Tu usa aqui esses dois símbolos juntos. Qual que é o significado dele? É significado de e. Deixa eu fazer o seguinte, eu vou botar aqui assim, operador, né? Significado. E aqui então, sei lá, um exemplo, alguma coisa assim, tá? Então, significado e. Então aqui eu vou botar um exemplo para vocês, tá? Seria o seguinte, ó. Se, por exemplo, A for maior do que B, certo? E, né? E, pode fazer assim, e sei lá, o B for maior do que o C. Deixa eu botar aqui minúsculo aqui só para... Olha só. Então, se o A for maior que o B e o B for maior que o C, ou seja, ele só iria retornar verdadeiro mesmo, quando essas duas expressões aqui forem verdadeiras, ou seja, quando o A for maior que B, certo? E B for maior que C. Por exemplo, um exemplo aqui, ó, A igual a 7, certo? B igual a 6 e C igual a 5. Nesse caso aqui, ele iria retornar verdadeiro. Por quê? Porque o A é maior que B e o B é maior que C. Ou seja, ele atingiu essas duas expressões aqui, tanto essa quanto essa aqui.
certo? Então isso aqui é o uso do operador lógico AND, pessoal, extremamente importante, extremamente utilizado, certo? Então isso aqui é muito importante mesmo, certo? Você pode usar, no caso aqui, o AND, né? Ou esse símbolo aqui, tanto faz. Bom, da mesma forma que eu tenho o AND, pessoal, eu tenho aqui o OR, também extremamente utilizado. OR, ou tu pode trocar por por esse símbolo aqui, ó. Também pode ser. O que significa ou, certo? O significado dele é ou, tá? Então, como se fosse o seguinte: se o A for maior que B, se eu fizesse isso aqui, né? Ou, OR, ou B for maior que C, quando, nesse caso, por exemplo, quando A for maior que B, certo? Vou botar aqui, ó, 8. Olha esse aqui, ó, olha esse caso aqui, quando que ele ia retornar verdadeiro, olha só. O A é maior que B, certo? É? Ok. Agora, o B é maior que C? Não, não é. Só que olha o que ele diz, ó. Se o A for maior que B, ou o B for maior que C, então se uma das duas expressões forem atingidas, isso aqui retorna verdadeiro. Por quê? Porque eu usei o OR aqui. Então, nesse caso, ele iria retornar verdadeiro. Agora, se eu botasse assim, ó, por exemplo, ó, se eu botasse aqui, ó, 5, tá? Pergunto para vocês, o A é maior que B? Não. E o B é maior que C? Não. Então, nesse caso, ele iria retornar falso. Certo? Simples, né? Nossa, é muito fácil isso aqui. Então, agora temos mais um outro aqui, que é o SHOR. O que significa esse cara, tia? Esse SHOR é o seguinte, pessoal, é exclusividade, certo? Deve até mudar aqui o nome de exclusivo. O que significa, pessoal? Por exemplo, se eu utilizar duas expressões, que nem eu fiz aqui, tá? Se A maior do que B, SHOR, ou exclusivo, se B for maior que C, então ele vai fazer o seguinte. Então, ó, prestem atenção nesse exemplo, pessoal. Isso aqui é exclusivo, tá? Ou seja, se somente um deles for verdadeiro, tá ok? Nesse caso aqui, pessoal, olha só, nesse exemplo aqui, ó. Se eu botasse aqui, ó, 8, 7, vamos botar aqui o mesmo de cima, 7, 6 e 5. Nesse caso aqui, ó, se A for maior do que B, ou B for maior que C, ele retorna verdadeiro, certo? Nesse caso, o A é maior que B? É. E o B também é maior que C, mas tudo bem. Os dois retornaram verdadeiros, os dois são maiores aqui. Então, como eu tenho só o OR, então só um deles já me bastaria. Agora, se você usar o SHOR aqui, ó, se você usar o SHOR aqui, isso aqui já iria tornar falso. Por quê? Porque o SHOR significa que somente um deve ser verdadeiro. Ou seja, os dois não podem ser verdadeiros, somente um deles. Então, nesse caso aqui, o A é maior que B e o B é maior que C. Então, nesse caso, ele iria tornar falso. E já aqui, se tu tirar o X e deixar o OR, já iria retornar verdadeiro. Entenderam? Então, isso aqui é uma coisa muito importante que vocês precisam estar entendendo aí na ponta da língua, ok? E para finalizar aqui, eu vou mostrar aqui então o comando aqui de negação. Esse símbolo aqui, que é o ponto de exclamação, é o símbolo do negação, certo? Por exemplo, pessoal, se você tivesse isso aqui, ó, se o A for igual a B, certo? E tu acrescentar aqui, ó, tá? E tu fizer isso aqui, e aí se você tivesse aqui, ó, um A igual a 7 e um B igual a 7 também. Então o que ele ia fazer aqui, pessoal? Vamos botar aqui um valor aqui, vamos botar aqui o valor 8, certo? Nesse caso aqui, ó, como eu estou usando o símbolo aqui de negação, nesse caso aqui ele ia retornar verdadeiro, tá certo? Porque assim, ó, se
símbolo de negação A for igual a B, como aqui é diferente, ele iria retornar verdadeiro. Se tu botasse igual, ele iria retornar falso. Por quê? Porque tem o símbolo de negação. Então é sempre ao contrário. Tá ok? Beleza? O negócio disso aqui é testar e testar bastante. Então agora na nossa próxima videoaula a gente vai dar continuidade ao aprendizado aqui de operadores lógicos. E agora a gente já começa a misturar o if com operadores lógicos, com operadores aritméticos e assim por diante. Valeu? Então foi apenas uma pequena introdução aos operadores lógicos para que vocês consigam então estar entendendo o que a gente for ver daqui para frente. Valeu? Um abraço, até mais e tchau!